Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Pattern Access Token e como ele funciona na prática. A gente já usa bastante esse pattern no dia a dia quando a gente trabalha com APIs e é por isso que eu resolvi falar desse tema que também vocês pediram bastante. Para entender a motivação, imagine um cenário onde eu tenha várias APIs. Então eu posso ter várias APIs dentro de um ecossistema talvez de microserviços ou mesmo de um monólito que acessa vários serviços diferentes. E aí eu preciso, obviamente, fazer chamadas a essas APIs. Então aqui a gente pode ter um gateway. A gente já falou sobre gateway em um outro vídeo. Vou deixar aqui um card para vocês. E aí o gateway vai precisar fazer a chamada a essas APIs. Só que o que acontece? Normalmente a gente quer que a chamada seja feita de forma autenticada. Então vamos supor que eu tenho aqui um SPA, um front-end, que o meu usuário vai acessar. Então ele vai fornecer as credenciais dele, login e senha. E aí, autenticado, ele vai conseguir vir aqui no gateway e fazer as chamadas de forma autenticada também. Só que essas credenciais aqui que ele está fornecendo para o SPA, elas não deveriam ficar sendo repassadas sempre. Então, imagine, toda vez que eu precisasse chamar uma API aqui no meu SPA, eu teria que passar o login e senha várias vezes. E isso acaba trazendo uma possibilidade dessas credenciais vazarem. Quanto mais eu passo um dado sensível, mais chances tem de alguém que estiver ali interceptando, fazendo sniffing na rede, enfim, que alguém consiga capturar essas credenciais. Então, qual é a ideia do Access Token? Ao invés de eu passar essas credenciais sempre, eu vou seguir um fluxo onde eu vou passar um token depois de fazer o login. Então, depois que acabar o login aqui, eu vou ter um token sendo gerado, que eu vou chamar de token de acesso, é o Access Token. Então, esse carinha é que vai ser passado em todas as requisições. E aí, quando eu chamar pelo gateway outras APIs, eu também vou repassar esse token. O gateway ele é um proxy aqui, está encaminhando, roteando requisições. Então, se eu quero fazer um acesso a uma API de forma autorizada, eu repasso o token para elas também. E é claro, né, para fazer toda essa geração do token, a gente tem que ter a figura do Authorization Server. É esse cara aqui que vai ter as identidades dos usuários, que a gente chama de IDP, a Identity Provider. Ele vai se conectar com um IDP. E ele também vai ter um Key Manager, que vai ser a feature de geração de chaves. Tudo isso aqui vai estar disponível para ser usado. E aí o gateway, durante o processo de autenticação, é que vai fazer essa solicitação do token de acesso, seguindo, claro, um padrão que a gente chama de OAuth. Então, seguindo o protocolo, o padrão OAuth, a gente conseguiria ter esse token de acesso e depois repassá-lo. Tudo isso com a ajuda do Auth Server. Então, é esse o desenho que vamos implementar aqui na prática. O Auth Server aqui, a gente vai usar o Keycloak para isso. Para o Gateway, a gente vai usar o Spring Cloud Gateway. E a gente vai criar uma API aqui, que dentro do Auth vai ser o nosso Resource Server. Ou seja, o servidor de recursos que tem o recurso protegido a ser acessado. Então, vamos para a prática. Então, vamos lá. Com o VS Code aberto, eu vou criar primeiramente um projeto para representar o servidor de recursos. Então, vou colocar aqui o pacote. Vamos chamar de Resource Server. Vai ser um jar, Java 21. E eu vou colocar duas dependências, o OAuth Resource Server e o Spring Web. São essas duas aqui que vão permitir que eu faça essa mágica de receber um token de acesso e autorizar ou não o acesso ao recurso
que eu vou proteger. Então, eu vou colocar aqui. Prontinho, o projeto foi criado. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o application. Tá bom? Eu vou criar um controller aqui mesmo, um REST controller, que vai atender uma rota hello. E eu vou ter um hello controller, que vai simplesmente me retornar hello world, ok? É isso. Essa rota aqui, ela vai precisar estar protegida, o acesso dela precisa estar protegido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui no Application Properties, vamos configurar primeiro uma porta para esse servidor rodar. O keycloak a gente vai rodar aqui na porta 8080. Então, vou colocar 8081. E aqui a gente vai passar o endereço do emissor do token. Quem pode dizer se o token está válido ou não é o emissor. É ele que conhece a chave que foi usada para assiná-lo. Então, o que a gente faz? A gente aponta para lá. Então, a gente vai colocar aqui security, auth 2, resource server, JWT, que é o formato do token, e o issuer, quem emitiu esse token. Então, o que a gente vai colocar? Vamos colocar os dados do keycloak que a gente vai utilizar. Então, o keycloak vai rodar na porta 8080. A gente vai utilizar um realm, que vai ser o Juliana Bezerra. Inclusive, eu já falei de keycloak num outro vídeo. Eu vou deixar o card aqui para você entender o que é realm, como a gente cria ele. Nesse vídeo, a gente vai apenas criar as credenciais para fazer um acesso via Authorization Code, tá? Que é o grant type que vamos usar nesse vídeo aqui. Então, basicamente, para o Resource Server, é isso. E aí, se eu subir esse carinha agora na minha máquina, o que vai acontecer? Vou subir aqui, serviço up, vamos para cá, e a gente vai fazer uma requisição para 8081, hello, e perceba que está dando unauthorized, ou seja, eu não recebi um token de acesso, então eu nego o acesso. Todo o acesso aqui desse recurso é protegido, de todos os recursos desse resource server, enfim, desse servidor de recursos. Primeiro componente da solução concluído. Vamos parar ele aqui e agora a gente vai criar o gateway. O gateway vai intermediar essas requisições, ele vai centralizar esse processo de autorização, de autenticação e posterior autorização para os servidores de recurso. Então, é ele que vai ter o papel de cliente ou auth. E assim, os meus resource servers ficam livres dessa lógica. Vamos criar ele, então? Primeiramente, vamos criar aqui um projeto novo com Spring Boot, pacote, o nome vai ser Gateway, vai ser um jar, Java 21, e aqui a gente vai colocar o auth client, o auth2 client, e também a dependência de gateway, que eu vou escolher a reativa, por ser mais performática, eu já falei disso no outro vídeo. Então, eu normalmente opto por essa, enquanto a gente não tem virtual threads aqui. Então, vou escolher essa aqui. Beleza, acho que é suficiente, enter. Escolhi a pasta para salvar o projeto, vou gerar. E agora sim tem os dois projetos abertos aqui na minha IDE, tanto o Gateway como o Resource Server. E para o Gateway, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o Application Properties e você já deve perceber que aqui no Spring as coisas são muito facilitadas. É muito simples configurar algo sem ter que implementar nada novo. E é isso que vai acontecer aqui. Para implementar esse Gateway, eu vou apenas configurar o Application YAML, que eu renomeei aqui para usar esse formato. Ele fica mais interessante para colocar as propriedades do Gateway. E apenas com esse arquivinho aqui, eu já vou ter meu Gateway funcionando, configurado. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vou colocar uma porta para ele rodar. Porta 9000. Eu vou subir essa configuração aqui para cima, porque depois de Application, eu quero configurar uma outra propriedade, que é a Security. E aí, a gente vai ter os dados do cliente OAuth. Esses dados aqui. E nesses dados, a gente vai ter um registro
do provedor Keycloak. Então, já que a gente vai ter o registro desse provedor, a gente tem que ter o provedor declarado, Keycloak, assim. O Keycloak tem um endereço de emissor de tokens. Então, a gente vai colocar aqui a issue, o RI, e a gente vai copiar, inclusive, do nosso resource server, porque a gente vai usar esse mesmo valor aqui também. Então, o emissor do token vai ser o Keycloak nesse endereço, nesse realm. E agora que eu tenho o provider, eu preciso informar 3 coisas. Um ID, uma secret. Isso aqui é basicamente as credenciais da aplicação, não do usuário. O usuário já loga com o usuário e senha. A aplicação também tem que estar autorizada a fazer esse acesso autorizado. Afinal, eu estou usando o auth aqui para que a minha aplicação tenha acesso a um recurso de outro, um recurso de terceiro. O gateway vai ter acesso ao servidor de recursos, que não é ele mesmo, é um outro servidor, uma outra aplicação. Então, por isso que eu estou usando o auth aqui. E também tenho os escopos, que basicamente são as permissões que a minha aplicação vai ter. Então, ela vai ter aqui o OpenID para puxar os dados da identidade do usuário, profile, e-mail. Ela pode ter vários escopos aqui disponíveis. Normalmente, a gente coloca esses aqui por padrão, porque são os mais comuns, né? Que referentes a puxar os dados do usuário autenticado. Agora, o que falta é a gente ter essas credenciais aqui. Eu preciso registrar minha aplicação, meu gateway, no Keycloak para permitir o acesso autorizado para ele. E assim ele vai conseguir acessar o meu servidor de recursos. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai ter que subir o Keycloak. Por isso eu vou deixar isso aqui em branco por enquanto. E a gente vai continuar aqui configurando a rota do Resource Server. Então, aqui eu vou ter o Spring Cloud Gateway, rotas, e aí a gente vai ter a API do Hello, que vai atender na URI localhost, dessa forma. Aqui nos predicados, a gente vai informar que se eu acessar uma rota /hello, qualquer coisa, não importa o que vier depois, pode vir ou pode não vir nada depois, eu vou redirecionar para essa URI aqui do meu Resource Server. Ok? Essa é a ideia. E, finalmente, para a gente fechar, para que eu consiga fazer o acesso autorizado ao gateway, eu já tenho aqui a configuração do cliente OAuth. Tudo bem. E o issuer, eu vou conseguir validar o token que eu receber com base nessa issuer URI. Mas o Resource Server, ele também precisa receber o token, para que ele possa também, por conta própria, olhar lá no issuer e ver se o token está autorizado. Então, eu passo tanto para o gateway como para os Resource Servers. E é por isso que a gente usa um filtro aqui chamado Token Relay. Esse filtro aqui basicamente repassa o token que for recebido para o Resource Server. Ele só vai repassar. E aí eu vou manter o acesso autorizado para todos as minhas APIs, os meus backends. Essa é a mágica aqui. Eu centralizei a autenticação e autorização e estou repassando esse token de acesso para os outros serviços. É aqui que entra o Access Token Pattern. Magicamente eu centralizei essa lógica aqui apenas em um componente e todo mundo só precisa perguntar para o issuer se o token é válido. O resto da configuração está centralizado aqui no gateway. Então vamos lá, agora a gente precisa configurar o Keycloak para gerar essas credenciais para o meu gateway ter acesso autorizado. Para a gente usar o Keycloak, vamos utilizar o Docker. Existe já uma imagem do Keycloak que a gente pode usar aqui e executar esse componente na nossa máquina. Então a gente vai usar esse comandinho aqui, ó, para executar o Keycloak. Docker run, a gente vai rodar na porta 8080. Vamos usar o usuário admin com senha admin. Essa imagem aqui e a gente vai inicializar como ambiente de dev. Então é isso que a gente vai executar aqui para o Keycloak rodar na nossa máquina. Vamos lá? Prontinho, já subiu, tá rodando no modo de desenvolvimento, para a gente ter acesso a mais algumas coisinhas aqui. Perfeito, Keycloak de pé. E agora a gente pode acessá-lo aqui no navegador, no endereço localhost 8080. Aqui a gente tem acesso ao console de administração, com o usuário admin. E vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó, nos realms.
eu preciso criar um realm chamado Juliana Bezerra. Então vamos lá, esse é o primeiro ponto. A gente tem que criar esse realm, que funciona basicamente como um tenant. Então aqui a gente vai colocar Juliana Bezerra, create. Ok, e agora dentro desse realm é que a gente vai configurar o nosso cliente e também os usuários que vão logar. Vamos começar pelos usuários mesmo. A gente tem que ter um usuário que consiga logar no sistema. Então vamos lá, eu vou colocar um username Juliana. Basta preencher isso aqui, create. Vou colocar que tem credencial, vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se tá ok. Ok. Vai ser fixa. Vou salvar aqui a senha. Beleza, eu já tenho um usuário para fazer a autenticação. Agora eu preciso cadastrar a minha aplicação cliente, o meu gateway. É ele que vai fazer o acesso autorizado. Então, vou criar um cliente aqui, usando o OpenID Connect. O ID vai ser gateway. Vamos para a próxima etapa de configuração. E aqui é que entra a parte importante. A gente vai precisar configurar o fluxo de autenticação disponível, que nesse caso vai ser o Authorization Code. Então, vou deixar essa opção aqui marcada. E a gente vai também habilitar a opção Authorization, para que a gente consiga gerar uma credencial para a minha aplicação cliente. Então, para habilitar essa opção, eu preciso desmarcar essa aqui, habilitar a autenticação via cliente, e aí eu habilito a autorização. Essas opções são importantes caso a gente queira seguir o fluxo, o Grant Type Client Credentials, onde um serviço chama um serviço apenas com as suas credenciais. Não tem usuário na jogada. Nesse exemplo, a gente vai fazer com o usuário, mas eu já mostro aqui para você que essa opção vai ser habilitada quando a gente habilitar a autenticação por cliente, e assim a gente vai conseguir também seguir esse fluxo depois, caso a gente precise. Certinho? Então é isso. Next. Agora, a gente precisa colocar a nossa URI de redirecionamento. Então, no fluxo Authorization Code, como eu já expliquei no vídeo sobre o Auth, vou até deixar também um card para vocês aqui. Nesse fluxo, a gente tem que informar a URI da aplicação cliente, que eu estou cadastrando aqui. Então, a minha aplicação cliente vai ser localhost, vai ser o endereço do gateway. Coloquei 9000, eu acho, a porta, não é isso? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Porta 9000, perfeito. E aqui, qualquer coisa que vier depois, não importa, desde que seja esse endereço, eu vou considerar uma URI válida. Vou considerar que o meu cliente OAuth é válido. Então é isso, vou salvar. Perfeito, agora em Credentials aqui, eu tenho acesso à minha secret. Então eu vou copiar essa secret, vou vir aqui e vou preencher aqui na propriedade do meu gateway. Também vou preencher o Client ID, que eu nomeei de Gateway, lá no comecinho. E agora eu já tenho tudo pronto para subir as minhas aplicações e testar essa autenticação. Então, é isso. Agora é a hora de testar. Vamos ver se está tudo funcionando. Vou abrir aqui o dashboard. Vou iniciar as duas aplicações. Ok, está rodando. Agora, ao invés da gente executar aqui a requisição a partir do próprio hello, que sempre vai dar negada, a gente vai executar via gateway. Então, eu vou tentar acessar o recurso, certo? Só que se eu fizer isso aqui no terminal, não subiu o gateway, deixa eu subir ele, eu acho que está com problema, vamos ver. Já descobri, o problema é que faltou um Szinho aqui, é realms, e não no singular, então tem que colocar aqui ó, realms, e aí sim eu passo o nome do realm. Agora vai funcionar. Vou parar aqui o Resource Server de novo e vamos subir os dois. Opa, marcamos aqui essa opção. Vamos subir os dois servidores. Subiram. Agora a gente vem aqui para a página. Olha o que vai acontecer. Fomos redirecionados para o meu realm e para o Keycloak para informar o usuário e senha. A gente cadastrou um usuário Juliana com a senha 123456. Se esse usuário for autenticado, a gente vai conseguir acesso àquele recurso. Vamos ver? Sign in. E olha só, recurso acessível. Então veja que a gente implementou o Access Token Pattern usando o Gateway para centralizar essa responsabilidade,
um Resource Server, que apenas aponta para um Authorization Server externo, e o Keycloak, que vai fazer esse papel de Authorization Server, provedor de identidade e gerenciador de chaves de acesso. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o Access Token. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele é um pattern muito usado no dia a dia, a gente sempre utiliza em produção, então acho que é um conteúdo muito valioso que faz muita diferença para um profissional de TI. Por isso, caso você curta esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Então agradeço demais se você puder me dar uma força para continuar crescendo aqui o canal. Ficamos por aqui, espero te ver no próximo vídeo.